Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o amor e a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Eu sou o pastor Alexandre Silva. Eu costumo sempre dizer essa frase: juntos nós somos mais fortes. Hoje eu quero fazer uma oração com vocês do Salmo 23 e o Salmo 91. Olha, a quantidade de pessoas que têm enfrentado muitas batalhas espirituais dentro do seu lar, casamentos, separações, isso não é normal, isso está muito alto. Desde do jardim do Éden, Satanás ele se levanta contra a família. A família é a igreja de Cristo. Eu não sei se você sabe. A igreja de Cristo não é a igreja de quatro paredes, num ponto geográfico. A igreja de Cristo somos nós. Eu vou te dizer uma coisa: eu não sou a igreja, você não é a igreja. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Amém? Templos aonde Deus ele vai atuar. Por isso é necessário esse templo levantar-se um altar. Esse altar que eu costumo dizer não é um altar físico, onde você coloca uma imagem, uma vela, um símbolo religioso. Não, esse altar ele é invisível, é dentro da gente, a qual nós separamos momentos para conversar com o Pai e ali fazer com aquele momento seja uma rotina diária na nossa vida. Isso é levantar um altar em adoração ao Senhor. Adorar não é cantar. Cantar é cantar. Adorar, ela transcende a cantoria. Você pode adorar a Deus com o seu testemunho, com seus cuidados com as coisas de Deus, né? Com o louvor também se adora. Então, em muitos lares, está faltando essa presença de Deus. Aí as pessoas elas vão procurar terapia, aconselhamento, vão procurar a solução em vários lugares. Mas a verdadeira solução, ela está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Então Deus ele quer agir na nossa vida e só através desse Espírito Santo é que nós conseguimos restaurar lares, relacionamentos, casamentos, finanças. É só através dele que nós conseguimos isso. Nós podemos ficar ricos, milionários com a força do nosso braço? Claro, porque a palavra de Deus ela diz: enquanto houver céus e terra, haverá plantio e colheita. Então, tudo aquilo que você planta, você vai colher. Se você vai se dedicar a um determinado trabalho, se especializar naquilo, é óbvio que você vai obter resultado em cima daquilo. Então, isso não depende estritamente de Deus, e sim da lei dele, que é a lei da reciprocidade. É dando que se recebe. Então, o casamento, o lar, onde muitas pessoas têm passado por muitas batalhas, é onde o nosso adversário ele vai agir forte e vai tentar destruir a sua vida. Não sei se você está compreendendo, mas tem um texto na Bíblia, que ele está lá em João, no capítulo 17, no verso 20. Eu vou ler para você. Olha o que próprio Cristo, próprio Jesus está dizendo. Olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa é a unidade. Eu costumo dizer que juntos somos mais fortes por causa desse texto. É um texto, é uma palavra corriqueira que muitas pessoas conhecem, né? Um cordão de 2 dobras, de 3 dobras, ela é difícil de rebentar. Então, quando a gente une forças em prol de um objetivo, no caso, a oração, a intercessão para a sua vida, para a vida de outras pessoas, quando nós estamos reunidos ali, a nossa oração, a nossa força em oração, ela se triplica, ela se quadriplica, né? Ela vai aumentando dependendo do número de pessoas que estão no mesmo objetivo. Entende? Por isso que juntos nós somos mais fortes. Então o lar é a mesma coisa. Quando nós buscamos forças espirituais para deter essas amarras infernais, a gente começa a ter um resultado muito melhor e muito expressivo.
Você entende? Então eu preciso de juntar forças para poder eu conseguir um objetivo maior. Por isso que é bom, e a palavra de Deus sempre diz, né? É quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade, quando Deus fez o homem e a mulher, ele criou para ser um. São duas pessoas, mas ser um. Por isso que ele diz, os dois se tornará uma só carne. Entende? A unidade. Quando a gente entende essa unidade, o diabo perde força. Então, os lares, é o que o diabo quer fazer na sua casa, querido ou querida. Ele quer colocar confusão, brigas, contenda, desavença. Não quer deixar um se entender com o outro. Não quer deixar que o amor comece a, né, atuar forte. Ele quer que haja ruptura, separações. Então, a casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. Então, ela não vai vingar. E é o que tem acontecido com muitos lares. Agora, o Salmo 23, ele é um salmo que quando você recita ele com fé, você está trazendo a presença de um pastor que cuida de você e que ele diz que nada faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada faltará, vou dizer para você, não vai te faltar direção, que em muitos lares não tem a direção divina, não vai faltar o amor, que muitos lares começam até bem, mas no decorrer do tempo começa a ter problema, então não vai faltar amor, não vai faltar compreensão, não vai faltar companheirismo, não vai faltar finanças e não vai faltar a presença do Espírito Santo. Então, o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele vai te fazer ir a pastos verdejantes. Significa seu alimento, né? Sua tranquilidade, sua paz, sabe? Sua felicidade. Esse pasto verdejante. Águas tranquilas. Não vai ter confusão, queridos. Não vai ter problemas, sabe? Quem escreve esse salmo é Davi. Davi era pastor de ovelhas e ele sabe que as ovelhas não beberiam água em lugares de água corrente. Tem que ser água parada, água tranquila. Por isso que ele escreve esse salmo baseado naquilo que Deus faz na vida da gente. E o Salmo 91, quando a gente começa a ter esse direcionamento com Deus, Deus ele vai te transportar, sabe para onde? Ele vai te transportar para o esconderijo do Altíssimo. Entende? Aí, se você está escondido, você vai descansar na sombra dele. Porque se o diabo lhe prender, sabe, tem Deus para ir lá te soltar, mas agora o diabo vai lá tirar você debaixo da proteção de Deus, ele não vai fazer de jeito maneiro. Tu entende? Então eu preciso ter esse direcionamento para que a minha casa ela passe a ter resultado das coisas de Deus. E quando eu deixo essa parte espiritual de lado, as coisas começam a desmoronar. Então, se eu estou no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente, então praga nenhuma chega, mortandade nenhuma te alcança, investida maligna, levante, inveja, contenda, feitiçaria, nada disso chega até a tua vida, porque você cria um bloqueio. Você cria um bloqueio. Jesus ele veio para nos libertar desse império das trevas. Isso está em Colossenses, no capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas, sabe? E nos transportou para o reino do seu amor. Quer dizer, olha o Salmo 23 e o Salmo 91 sendo exercido na nossa vida no pleno século 21, entende? Então eu preciso ter esse conhecimento para que as coisas comecem a funcionar. Então essa parte eu preciso buscar. Vocês estão me entendendo, amém? Isso é para qualquer pessoa. Não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, não estou falando de denominações, eu estou falando do reino de Deus. E afinal de contas, vou te contar uma coisa que ninguém te conta. A igreja não é as quatro paredes de um templo feito por mãos humanas. Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Entende? Olha, a igreja não é essa. A igreja que ele vai arrebatar é a família. A igreja que ele vai arrebatar são os lares.
Ele não vai chamar a igreja fulano de tal, a igreja do cicrano. Ele não vai chamar a igreja do pastor Bertrano. Ele não vai chamar essa igreja. Essa igreja é um rótulo, é um título. Tu entende? A igreja que ele vai chamar somos nós seres humanos. Nós, sabe, como igreja. Porque nós somos parte de um corpo. E a cabeça desse corpo é Cristo. Então, ele é o que coordena a igreja. Tu entendeu? Então, veja, eu preciso ter o meu altar pessoal com Deus. Meu altar pessoal. O seu altar pessoal. O seu altar de adoração ao Senhor, de momentos com Ele. Há lares que só lembra que Deus existe na hora que as coisas estão desmoronando. Há famílias que não faz uma oração juntos, sabe? Não se reúne para almoçar. Eu falei no vídeo de ontem, tá aí. Eu falei, as pessoas pegam o celular, vão para um shopping, vão para almoçar. Eu vejo isso quando eu saio com a minha família. Aí fica um num canto com o celular na mão, outro no outro com o celular na mão, e ninguém tem diálogo, ninguém conversa, fica olhando para o tempo, outro mandando a mensagem. O diabo está destruindo a família. E depois que a família está destruída, depois que a investida maligna veio forte, teve a ruptura, é mais difícil de você reatar, correto? Você entende? Não que Deus não faça, porque ele é especialista nisso, amém? Ele é especialista em trazer de volta, em restaurar lares, famílias, ele faz. Mas eu ouvi um médico dizendo, olha, se você não arrumar tempo para cuidar da tua saúde, você vai ser obrigado a ter tempo para cuidar da tua enfermidade. Então, são frases que acabam acontecendo realmente na vida da gente. Se você não tem o tempo para você buscar a Deus enquanto está tudo no lugar, quando desmoronar tudo, você vai querer, você vai procurar alguém, você vai para a igreja, você vai buscar um pastor, né, uma pessoa que tem um conhecimento, principalmente em batalha espiritual, para te ajudar a vencer das artimanhas do inferno. Entende? Então eu preciso colocar Deus rápido na minha vida. Né? A gente fala colocar Deus, parece que ele é um objeto, mas é verdade, ele quer que a gente vá até ele. Mateus no capítulo 28, perdão, Mateus no capítulo 11, no versículo 28, ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas ele vai aliviar quando você vai até ele, o que ele quer fazer não é só te aliviar, ele quer fazer com que você entenda e passe a ter as armas para você lutar, para você detectar. Entendeu? Eu preciso entender disso. Eu escrevi, por isso eu escrevi o manual, A Guerra Invisível no Lar, é um manual para fazer você entender e montar o seu altar, montar a sua casa, sabe, em adoração, em busca da presença de Deus. O link está aqui embaixo, está no primeiro mensagem fixado. Se você quiser adquirir, amém, estamos juntos e vamos em frente, porque Deus vai entrar com providência. E se você não puder, você vai seguindo a gente no canal, porque eu vou falando tudo que está lá aqui no canal. Eu vou sempre dando uma dica aqui, uma dica ali, para você poder ir sendo abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus vem honrar você. Creia. Agora eu quero fazer essa oração com você do Salmo 23 e o Salmo 91. Estes salmos são salmos que contêm uma bênção muito especial, uma bênção muito forte, sabe? A promessa dele é muito forte para um casamento, para uma vida a dois, para uma vida familiar, principalmente. Porque ele fala sobre a casa, fala sobre a proteção, e se a gente não buscar a presença de Deus, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está querendo destruir todos e tudo no mesmo tempo. Então a gente precisa se colocar numa posição de destaque na presença de Deus. E para isso eu preciso de buscar forças. Conta comigo, vamos estar orando, as coisas vão fluir, vão funcionar em nome de Jesus. Amém? Agora, eu quero te pedir uma coisa. Você que está aí me ouvindo agora, você que tem enfrentado essas lutas, esses momentos difíceis da sua vida, casamento, brigas, discussões, contendas, você sente a falta de Deus no seu lar, você sente a falta das coisas fluindo no seu lar. Parece que está tudo amarrado, tudo impedido.
eu quero que você escreva o seu nome aqui nos comentários, para que eu possa colocar você na oração. Escreva aqui nos comentários o seu nome, mas escreva o seu nome completo. Se você escrever Maria, quantas Marias existe? Fica meio vago, não fica? Então você tem que escrever o seu nome completo. Coloca o seu nome e coloca o seu estado, porque a oração vai ser mais específica para você. Se você colocar só Maria, não dá para mim poder. Eu vou orar para Maria. Quantas Marias são? Fica até meio, né, fora de contexto. Então você vai escrever Maria, colocar o seu sobrenome e colocar o seu estado. Eu sou Maria, estado RJ do Rio de Janeiro, sabe? Minas Gerais, São Paulo. Você coloca o seu estado para a gente poder fazer essa oração. Amém? Então, a luta pode estar grande, mas o Senhor, Ele é Deus de força, de restauração, de poder e de glória. A Bíblia fala que Ele é o general de guerra. Então ele não entra numa batalha para perder. E não tem um relato sequer na Bíblia que Deus perdeu uma batalha, e Ele não vai perder a batalha da sua vida, do seu casamento. Vai te trazer felicidade. A intenção dele é fazer o teu casamento ser próspero, a tua casa ser próspera, a tua vida ser abençoada. Amém? Então vamos fazer essa oração? Eu vou colocar aqui um fundo musical para a gente poder orar juntos em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor, Ele é Deus onipresente. Vamos orar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ah, Senhor, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Pisarás ao leão e à áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor. E eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei.
Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, quantas famílias e quantas casas estão sendo aniquiladas, destruídas. Relacionamentos, Pai amado, estão arruinados. Mulheres, homens, Pai, estão com o coração dilacerado, Pai, porque perdeu a sua costela, a sua companheira, a sua ajudadora. E muitos, Pai amado, estão aí, Senhor, sofrendo por causa de ataques malignos, invejas, olho grandes, contendas. Porque, Pai, muitos dizem que não tem nada. E por que tanto ataque, por que tanta inveja? Eles não sabem que são templos do Teu Espírito, que eles carregam, Senhor, a unção que está sobre a vida deles. E eles não se deram conta que o diabo não está brincando. Ele quer destruir os santuários do Senhor, que somos todos nós. Não permita, Pai, reata, Senhor. Senhor, traga de volta, Pai, aquele que saiu, meu Pai amado, por causa de contendas, de briga, de discussões, de desavença. Meu Deus, muitas vezes, Senhor, sendo infantil, meu Pai, e agindo, Senhor, de maneira impulsionada por laços do inferno, por trabalhos feitos, por levantes. Mas a Tua palavra diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, porque estamos escondidos debaixo das Suas potentes mãos. O Senhor, meu Pai, nos diz que levaria-nos às águas tranquilas. Pai, tira toda a confusão, toda a angústia que está dentro da vida dessas pessoas. Traz de volta a unção, o amor, meu Pai, o companheirismo, a dedicação de um para com o outro. Não permita, Senhor, que a sua família, os seus ungidos sejam destruídos por forças malignas. Eu oro, Pai, e te peço, traz, Pai, a união, o amor e a graça sobre a vida de cada lar, cada família, cada casa, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus venha honrar você. Deus venha transbordar você com tamanha graça, amor e fé. Eu deixei para falar agora no finalzinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, de fazer parte dessa corrente de oração que nós estamos fazendo. Eu vou repetir, sendo redundante de propósito. Juntos nós somos mais fortes. E não esquece de deixar o seu like. É muito importante para que os vídeos sejam impulsionados para mais pessoas. Agora, amados, não esqueça de colocar o seu nome completo na oração. E não deixa de escrever o seu estado. É importante para a gente orar. Amém? Não é colocar o seu endereço, não faça isso. Mas coloque o seu estado. Deus abençoe você. Graça e paz.